Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Industriais. Bem-vindos a essa aula. Hoje nós temos dois assuntos a serem tratados. O final do tema de coordenação e proteção, que a gente já vem estudando desde 2 aulas atrás, e vou falar também um pouco a respeito das simbologias utilizadas nos diagramas elétricos industriais. A gente já vem vendo alguma coisa, mas só mesmo para formalizar esse conhecimento aí para vocês. Então, nós já vimos a respeito desse tema de proteção, como dimensionar os dispositivos, como esses dispositivos funcionam e depois como aplicá-los no circuito. Hoje eu vou falar um pouco sobre a ideia da seletividade e da coordenação que é feita para que esses dispositivos trabalhem em conjunto em uma instalação elétrica. Então, primeiro, o que é a seletividade? Eu já falei um pouco sobre isso com vocês, mas é bom a gente dar uma revisada. Todo circuito elétrico precisa ter essa seletividade para garantir a operação correta de seus dispositivos de proteção, os dispositivos que vão fazer a desenergização do circuito em caso de falha. E essa seletividade é simplesmente a capacidade do circuito de perceber onde essa falha aconteceu, onde essa sobrecarga aconteceu, ou curto-circuito, e desligar o trecho correto do circuito. Ou seja, se há curto-circuito nos terminais do motor, por exemplo, o disjuntor daquele motor é que vai atuar. Não é necessário que atue o disjuntor do CCM para desligar todos os motores que aquele CCM alimenta devido ao curto-circuito de um motor apenas. Então a ideia aqui de garantir a seletividade é fazer com que o nosso circuito desligue apenas os trechos necessários. E de maneira geral, essa coordenação que nós vamos ter no nosso circuito visa obter a seletividade, garantir que esse circuito consiga identificar os pontos certos e desligar só aquele trecho. E a coordenação vem aí com a ideia de separar os tempos de atuação de cada proteção que nós temos, de modo a garantir que uma proteção veja a corrente de falha, mas se não for ela que deve atuar para aquela corrente, ela deve permanecer em operação, e aí quem vai atuar é a próxima proteção. Então, exemplo, temos lá dentro do quadro geral um disjuntor referente a um determinado CCM do nosso circuito. Se os terminais de um motor estiverem curto, esse disjuntor que alimenta o CCM não vai desarmar a princípio. Quem é responsável pelo desarme é o disjuntor do próprio motor. E como eu falei com vocês, se esse disjuntor desarmar, todo o CCM para de funcionar. E aí uma parte do circuito que não tem nada a ver com o curto vai ficar sem funcionar também devido a essa falha aí de seletividade dele. E nós podemos considerar 3 possibilidades de seletividade. Ela pode ser amperimétrica, como o nome sugere, relacionada à corrente, cronométrica, relacionada ao tempo, e lógica, relacionado à questão de atuação da proteção de acordo com o ponto onde ela aconteceu. Existe uma comunicação entre os dispositivos que vão garantir esse funcionamento aí da parte lógica. O primeiro tipo de seletividade é a amperimétrica, e ela se baseia no valor da corrente de curto-circuito que acontece em diferentes trechos do nosso circuito, da nossa instalação. Lembrando aí pelo cálculo de corrente de curto-circuito que nós fizemos, esse valor varia de acordo com a impedância do circuito. Então, se eu tenho um fechamento de curto nos terminais do transformador, eu tenho ali uma impedância envolvida, que é basicamente a impedância do sistema, né? Supondo aí que o curto aconteceu no primário. Agora, se esse curto-circuito acontecer nos terminais do QGF, eu já tenho uma impedância maior no caminho, que é a impedância do transformador e dos condutores que ligam o transformador até o QGF. Logo, a corrente de curto-circuito vai ser menor caso ela aconteça em pontos mais distantes daquele gerador, daquele sistema de distribuição de energia ali da concessionária. E essa é a ideia, baseada aqui exatamente nessa frase. A seletividade perimétrica se baseia na ideia de que a corrente de curto-circuito cresce à medida que se aproxima da fonte de suprimento. Por quê? Eu estou eliminando impedâncias aí no meio do caminho, né? Eu tenho menos condutores até esse ponto. E aqui nesse exemplo a gente verifica como isso daí funciona. Considerando que nesse trecho aconteceu um curto-circuito. Então eu tenho aqui um dispositivo de proteção referente a essa parte aqui do circuito e tenho aqui um dispositivo de proteção referente ao quadro. Então podemos supor que isso aqui é um CCM, por exemplo. Esse dispositivo de proteção está lá dentro do QGF e o condutor liga o QGF até o CCM, e aqui eu tenho vários disjuntores que vão levar aí para os seus circuitos terminais, para os motores, por exemplo. E aí a gente percebe aqui o seguinte: essa corrente de curto-circuito que aconteceu nesse ponto é uma corrente menor do que a corrente de curto-circuito que aconteceria
nos terminais do próprio QGF. Então, quando essa corrente de curto-circuito estiver fluindo por aqui, ela vai passar primeiro por essa proteção e depois pela segunda. A primeira proteção não pode atuar. Por quê? É responsabilidade da segunda. O curto-circuito aconteceu aqui nesse ponto. Então, nós vamos perceber o seguinte, que a corrente de curto-circuito precisa ficar entre as duas correntes de atuação, igual a gente está vendo aqui do lado. Ou seja, a corrente que a proteção 1 aqui detecta como curto-circuito deve ser maior do que a corrente de curto-circuito que de fato acontece aqui, nesse ponto, e por sua vez a corrente que a proteção 2 identifica como curto tem que ser menor do que a corrente de curto-circuito. Caso contrário, ela não vai identificar o curto e a gente vai ter esse problema aí permanente no circuito. Então a ideia é simplesmente comparar os valores de corrente que vão ser responsáveis pela atuação das nossas proteções, igual a gente está vendo aqui. E aí entra alguns termos interessantes, né? Por exemplo, a primeira proteção, a montante da falha, ou seja, antes, né, do ponto de vista da falha em relação à própria transmissão de energia, distribuição de energia, nós vamos falar que está a montante, como se fosse um rio, né? É de onde está vindo a energia. Então, a primeira proteção montante da falha deve ser inferior à corrente curto-circuito, é o P2 aqui. Então, aconteceu a falha nesse ponto, a primeira anterior, a primeira montante deve ser inferior. E as demais proteções devem ser superiores a essa corrente, ou seja, eu vou olhar aqui depois essa proteção do CCM, a proteção do QGF, enfim, todas as outras proteções que vierem antes, não vão identificar essa corrente aqui como um curto-circuito a princípio. Mas é claro que dentro de um tempo maior, supondo, por exemplo, que essa proteção P2 não atue, as outras proteções vão atuar, mesmo que não enxerguem essa corrente como curto-circuito. Elas podem enxergar essa corrente como uma sobrecarga e aí levar um tempo maior do que a P2 para atuar. E aí a gente já entra no segundo tipo de seletividade, que é a seletividade cronométrica. Então, nesse caso aqui, a gente vai olhar os tempos de atuação dos nossos dispositivos. E esse tempo cresce à medida que a gente afasta do ponto de falta. Como a gente acabou de ver o valor da corrente, no caso do tempo aqui é a mesma ideia. Quanto mais distante a gente estiver do tempo de falta, do ponto de falta, mais tempo aquele dispositivo de proteção vai levar para atuar. A temporização do dispositivo de proteção próximo ao defeito é menor que a temporização de dispositivos a montante para a mesma corrente de falta. Isso é importante, né? Porque a gente não está analisando a proteção do CCM ou do QGF sob o ponto de vista das correntes de falha naquele ponto. Eu estou analisando esses dispositivos do ponto de vista da falta que vai acontecer lá no motor, por exemplo. E aí como que esse disjuntor do CCM vai responder? Ele vai levar mais tempo, porque ele normalmente vai lidar com correntes maiores. E aí quando eu aplicar uma corrente menor, ele levará um tempo para atuar. E a diferença entre os tempos de disparo de duas proteções ali consecutivas tem que ser igual ao tempo de abertura do disjuntor mais uma incerteza, porque como envolve aí uma parte mecânica, esses dispositivos podem levar um tempo um pouco maior para atuar. Então nós temos aí o tempo de abertura mais uma incerteza que pode variar entre 0,3 e 0,5 segundos, dependendo do projeto. Só é importante pensar nessa questão da seletividade cronométrica, que quando a gente chegar lá no disjuntor geral, ele vai ter um tempo de atuação relativamente alto. E nesse caso, pode esbarrar com as próprias condições da concessionária. Então, é necessário observar isso se o tempo de atuação do último disjuntor, né, no caso do maior deles, do disjuntor geral, não é superior ao tempo que a própria distribuição da CEMIG levaria para atuar. Caso contrário, se acontecer um curto-circuito, houver falhas no meio do caminho, né, esses dispositivos não interromperem um curto-circuito, e esse curto chegar ao ponto de precisar acionar o disjuntor geral, pode ser que ele acione um disjuntor da concessionária, em vez de acionar o disjuntor da própria empresa. Então, essa questão do tempo também deve ser observada de acordo com as condições que a concessionária impõe. E aqui a gente tem um exemplo dessa seletividade cronométrica. Então, supondo que acontece aqui um curto-circuito nesse barramento D. Então, temos lá vários trechos da indústria, vários quadros, e nesse trecho D aqui aconteceu o curto-circuito. A corrente de curto vai atravessar todas as proteções, e ela é capaz de sensibilizar essas proteções anteriores, não só a P4, que é a responsável pelo desligamento. E nesse caso, o tempo de desligamento do ponto de vista da P3 é maior do que o P4, e o P2 é maior que o P3, né? Enfim,
Quanto mais distante do ponto de falta, maior vai ser esse tempo de desligamento. E a ideia aqui é a seguinte: se acontecer um curto-circuito nesse ponto, a proteção P4 levaria 0,1 segundos para desarmar. Se essa proteção falhar, a próxima proteção é que deve atuar. Então ela leva um tempo maior. No caso, aí, a diferença de tempo entre uma proteção e outra foi de 0,4 segundos. Como a gente está vendo aqui, para fazer a coordenação dessa proteção. E no caso, considerando 0,1 como tempo de abertura, nós precisaríamos aqui de 0,5. Isso significa que se acontecer uma falha aqui e o P4 não responder, não desarmar o circuito, é o P3 que vai fazer isso depois de meio segundo. Se porventura o P3 também não conseguir fazer esse desligamento, é o P2 que vai fazer em mais tempo agora, 0,9. Então percebam que vai aumentando 0,4 de uma proteção para a próxima, até chegar aqui nessa primeira proteção que leva 1,3 segundos. Aí é necessário observar se esse tempo aqui não vai esbarrar com o tempo da concessionária. Caso contrário, né, antes desse disjuntor aqui desarmar, devido a um curto-circuito que apareceu aqui embaixo, o disjuntor da concessionária está desarmando. E aí vai ser pior, né, porque vai ter mais estabelecimentos com energia cortada. Então é necessário observar essa diferença aí de tempo de uma proteção para outra e também, no geral, né, o que a concessionária usa ali de tempo. E por fim temos a seletividade lógica. Nesse caso aqui, é necessário utilizar um dispositivo diferente dos que a gente tem visto até aqui. É usado normalmente um relé digital que faz o monitoramento do circuito. E ele vai perceber quando acontece uma falha em determinado ponto e se comunicar com outros relés para garantir a atuação adequada. E a ideia desse relé não é desligar o circuito propriamente dito. A corrente do circuito, a corrente de falta, não flui por esse relé. Ele avalia ela, mas ele não desliga. Ele precisa informar outro dispositivo que vai fazer o desligamento. Então, é comum que esse relé esteja conectado aí a disjuntores. E aí, no momento certo de fazer o desligamento, ele envia um sinal para o disjuntor e o disjuntor desenergiza esse circuito. Porque, como nós vimos, o disjuntor é capaz de fazer essa desenergização porque ele apresenta aquela câmara de extinção de arco. Se a gente for pegar um dispositivo, aí, uma chave seccionadora, por exemplo, ela já não vai ter essa ideia da extinção do arco. Ela não foi feita para interromper correntes. O disjuntor, sim. E o relé térmico também, por exemplo. Então, é importante perceber isso, né? O relé digital, nesse caso, monitora a corrente, mas ele envia um sinal para que o disjuntor daquele trecho ali seja desligado. E a ideia é que esses relés trabalhem aí de forma lógica, né? Ou seja, eles já têm uma programação pré-estabelecida, de modo que um relé que está a montante daquele ponto de falta é que vai perceber aquela falta primeiro, o próximo relé, né, a montante, que vai perceber essa falta, e os relés que estão a jusante, né, ou seja, para frente, não vão nem perceber essa falta que aconteceu, porque eles não vão ter capacidade de interromper essa falta. Só mesmo os relés que vêm antes é que vão receber a informação. E aí, de acordo com um tempo, né, pré-estabelecido de um relé para o outro, esse desarme do circuito vai ser feito. E aí a falha vai ser interrompida. E aqui a gente tem um exemplo. Considerando aqui um exemplo onde nós temos as proteções de cada trecho do circuito e temos também os relés fazendo o monitoramento dessa corrente, verdade? Aqui nós temos o monitoramento da corrente, a proteção aqui pode ser vista como o próprio relé, e aí ele aciona, né, o disjuntor ou o contator que vai fazer o desligamento daquele trecho do circuito. Então, imagine que é o seguinte, considerando uma falha na barra C, a proteção P4 nem vai perceber essa falha, porque, como eu falei, ela está jusante. Então, quem pode perceber são os relés, né, anteriores. Então, P3, a princípio, deveria abrir do circuito, mas ele já avisa o P2 e o P1 que está acontecendo um curto-circuito aqui nesse ponto. E aí, se por algum motivo qualquer esse disjuntor aqui não conseguir abrir o circuito, o P2 assume essa responsabilidade, devido à falha que aconteceu aqui nessa proteção 3. E, de novo, se o P2 não conseguir abrir o circuito nesse trecho, é o P1 que vai assumir. Então, existe aqui uma comunicação entre esses relés digitais, gerando aí essa seletividade lógica que a gente acabou de ver. Então, a ideia que eu queria passar para vocês a respeito das proteções é exatamente até aqui, né? Tudo que a gente já viu aí em termos de dimensionamento, mas agora essa ideia da seletividade e da coordenação das proteções.
Eu vou deixar para vocês aí uma atividade no AVA, que vocês vão me entregar na próxima semana a respeito dessa parte de proteção. E vamos ver agora o outro assunto que eu falei com vocês, que é a questão do diagrama unifilar aplicado a instalações elétricas. E aqui nós temos o conjunto de slides sobre a parte do diagrama unifilar. Ele vai ficar disponível no AVA junto com os slides que a gente acabou de ver da parte de proteção. Eles estão atualizados, então podem fazer o download aí de novo. E agora a gente vai começar a estudar os diagramas e suas simbologias. Então, primeiro, sempre que a gente for fazer um projeto de instalação elétrica, a gente vai precisar desenhar essa instalação, um diagrama dessa instalação, e para isso é necessário utilizar a simbologia adequada para que outros eletricistas, outros projetistas também consigam interpretar o que foi registrado ali. E existem vários tipos de norma que fazem aí a padronização dessas simbologias, tanto normas nacionais quanto estrangeiras. Vocês já devem ter ouvido falar na NBR 5444, que era muito usada aí nessa parte de simbologia, mas ela foi cancelada e não tem nenhuma NBR para fazer a substituição dela. Então nós temos aí algumas normas internacionais que vão depender do tipo de dispositivo que a gente está estudando, né? Enfim, do fabricante daquele dispositivo, do país de origem, mas nós temos aí uma espécie de convenção dessas simbologias e é bem tranquilo, né? Encontrar esses símbolos aí e identificar, até mesmo quando muda a norma, eles levam ali alguma semelhança que vão nos ajudar a entender o que está acontecendo. Então eu vou colocar aqui para vocês a simbologia usual, não necessariamente seguindo alguma norma específica, mas o que a gente encontra mais aí em termos de projetos elétricos. É importante também observar isso daqui, ó. Em um projeto elétrico a gente vai aplicar o mesmo tipo de norma, uma mesma simbologia, né, referente a uma norma para evitar confusões. Então a simbologia usual que nós temos é essa daqui. Alguns desses símbolos são muito comuns também em diagramas prediais. E a ideia é criar um diagrama unifilar. Mesmo que a gente tenha um circuito trifásico, nós vamos ver que vai aparecer normalmente um condutor, um fio, nesse circuito, que vai indicar para a gente a passagem de todos os condutores, né, da parte trifásica dele. Então nós temos, por exemplo, duto embutido no teto, uma linha cheia. Se tiver embutido no piso ou canaleta, tracejado. Se for telefone, é traço ponto. Enfim, para cada tipo de passagem, nós temos aí um tipo de linha. Então, se eu tenho condutores fase, eles são representados com uma linha que atravessa, corta, né, esse duto. Se for neutro, ele ainda tem um segmento de reta aqui na extremidade. Se for retorno, que é aquele condutor que a gente usa para ligar lâmpadas, né, ou seja, ele não tem nenhum potencial definido ainda. Ele está entre o interruptor e a lâmpada. Aí ele é só metade do símbolo da fase. Terra também aparece aqui dessa forma. Enfim, todas as simbologias que a gente costuma usar nos diagramas aparecem aqui. O que vai ser mais interessante para a gente? Fusível, disjuntor, chave seccionadora, relé térmico, o contator, como nós vimos aí também nas aulas anteriores, da simbologia dele. Tem algumas outras chaves aqui, para a parte da compensadora, ou nós vimos com o autotransformador, para a parte da estrela triângulo. Transformador de corrente, que é muito usado para medição de correntes do circuito. Transformador de força, nesse caso é o transformador de energia, propriamente dito. Temos aqui também outros símbolos que são comuns relacionados aos transformadores. Transformador de potencial, que é para medição de tensão. Motor, gerador, para-raios, resistor, aterramento, capacitor, medidor, ou no caso, esse símbolo aqui também é usado para quadro geral, quando a gente tem instalações prediais. Temos aqui as tomadas, que são muito utilizadas também. Tomada de luz baixa, tomada comum de energia mesmo, ou até tomada de uso específico, como por exemplo um chuveiro, poderia aparecer como uma tomada alta. Enfim, tem as simbologias mais usadas aqui. E para poder ilustrar isso melhor, eu coloquei aqui também um exemplo de circuito industrial, para a gente poder avaliar como que essa simbologia foi aplicada. Aqui no início nós temos a alimentação da concessionária, chegando aqui no ponto de entrega. Então aqui já tem um elemento representado pelo número 1, que é o para-raios, que aparece ali com o objetivo de proteção contra descargas atmosféricas, como nós vamos ver daqui 2 aulas, né? A última aula nossa será sobre SPDA. Temos aqui uma chave fusível, aqui o item 3 é uma mufla, que é uma espécie de terminal utilizada aí quando a gente tem média ou alta tensão. No 4, nós temos aqui condutores de PVC, aqui também uma mufla, né, para fazer a conexão com essa parte da medição aqui. 5 é um transformador de corrente para medição.
e o 6 um transformador de potencial. E aqui a gente tem um medidor de energia. Então percebam que, como normalmente corrente e tensão de entrada são elevadas, no caso da indústria aqui, principalmente porque a gente tem tensão de 13.8 kV, de maneira geral a gente vai usar esses transformadores para fazer a redução de valores de tensão e de corrente e garantir valores próximos aí, mais adequados para a medição, né, para o medidor de potência que aparece aqui. Então eles são muito usados. Por exemplo, eles podem reduzir aí a corrente ou a tensão em 5 vezes para adequar aos valores máximos do medidor. O item 7 aqui é uma bucha de passagem para fazer a conexão entre os pontos. Temos aqui um posto de proteção, que tem a chave seccionadora, que é o item 8. O item 9, transformador de corrente para proteção. Ele identifica, no caso de uma corrente de curto-circuito, esse item aqui, né, pode fazer o desligamento do circuito. 10 é o disjuntor tripolar. E no 11 aqui a gente tem o transformador de potência, que é aquele trafo que a gente vem usando aí nos cálculos de curto-circuito. Em seguida temos cabos isolados levando a corrente, né, até os barramentos. O 13 aqui é um disjuntor. Aqui nós temos uma barra de baixa tensão, pode ser visto como QGF, por exemplo. Desse QGF nós temos a saída para vários pontos da nossa indústria. Então vem aqui 14 e 15, são fusíveis, levando lá para o CCM1 e CCM2. Então no meio do caminho nós temos aqui a questão das medições também. Então nós vamos medir aqui corrente, um transformador de corrente aqui, fazendo igual foi feito aqui em cima, né, que eu falei com vocês, ele faz a diminuição para garantir essa medição adequada. Na verdade, o 17 é que aparece como um comutador para instrumentos, que vai garantir o fechamento desse instrumento no nosso circuito. O 20 tem a mesma função, só que aqui ele está fazendo isso por um voltímetro. Aqui tem um fusível para proteção desse voltímetro e uma lâmpada para indicar algum funcionamento, uma lâmpada que vai acender ali como sinalização. E aqui no CCM1 nós temos uma chave seccionadora, aqui também é fusível. Esse 23 aqui é o contator tripolar. 24 é o relé térmico que nós já conhecemos. E aqui embaixo nós temos o motor, propriamente dito, que está sendo acionado. Isso aqui é feito para outros trechos, né, desse circuito. Nós temos motores sendo acionados aqui também. O CCM2 segue a mesma ideia. Tem aqui seu fusível, sua chave seccionadora. E aqui embaixo nós temos essa divisão aí dos condutores para a alimentação dos motores. E aqui nós temos 25 e 26 que são disjuntores, cada um alimentando ali um quadro de distribuição de luz, QDL1 e QDL2. Então, usando essa referência aqui, a gente consegue pegar um determinado circuito e representá-lo a partir das simbologias. Inclusive, eu peço para vocês fazerem isso no terceiro trabalho. Vocês vão precisar desenhar aquele circuito que vocês vêm trabalhando neles aí no projeto 1 e 2. Vou falar dele também daqui a pouco. E aqui temos mais um exemplo para ilustrar essa questão do uso das simbologias. Então percebam que é outro circuito, seguindo aí a mesma ideia. Então vem aqui a partir da rede de distribuição da concessionária e a gente vai descendo aí para fazer a alimentação das cargas que vão aparecer aqui no final. Percebam que é possível também, vamos ver o que aparece de mais diferente, que é colocar o QDL com as suas potências por fase. A potência total aparece aqui embaixo, mas é possível também falar aí das potências por fase desse QDL. E o QDL2 aqui segue a mesma ideia. E o restante vocês vão ver que é bem parecido com o primeiro. É claro que o circuito é diferente, mas a ideia que está sendo aplicada é bem parecida com a do primeiro circuito que eu acabei de passar aí para vocês. E aqui, pessoal, para fechar a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o projeto que eu estou pedindo para vocês me entregarem. Percebam que a data de entrega dele não está tão distante, está sendo marcada aqui para o dia 10. E foi necessário porque esse é o último dia do semestre. Então não tem como a gente estender isso. Mesmo que naquele primeiro cronograma eu tenha colocado algumas datas além, acabou que quando a data oficial de término do semestre foi anunciada, eu já tinha feito aquele cronograma e supus aí que a gente teria um tempo a mais. Inclusive isso até motivou a falar um pouco sobre a simbologia hoje. Então nós temos mais 2 aulas até o final do semestre, uma de aterramentos e a outra de SPDA. E aí eu pedi essa entrega para o dia 10, mas vocês vão ver que o trabalho 3 está bem mais simples do que os outros 2 trabalhos. Inclusive eu até dei uma enxugada nele ainda. Eu só pedi aqui 4 coisinhas para vocês fazerem, para deixar esse trabalho mais simples e vocês poderem me entregar na data. E a ideia aqui é a seguinte, a mesma planta que vocês já usaram para os outros 2 projetos, e aqui nesse caso a gente está considerando os condutores que eu coloquei lá no projeto 2. E aqui eu só coloquei os condutores do CCM1 aos motores do tipo 2, ou seja, que
estão saindo daqui e fazendo a conexão com esses motores aqui de baixo. Porque só eles vão ser utilizados. Os demais condutores não precisam ser conhecidos aqui. Porque vocês têm que saber qual é a capacidade de corrente que esse condutor suporta nessas condições aqui, ó, em eletroduto rígido aparente, né? E aí eu peço que é o seguinte, primeiro, proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Dimensione as proteções para os motores do tipo 2, ou seja, vocês vão escolher um desses motores aqui e fazer a proteção contra curto-circuito e contra sobrecarga. E aí vocês vão considerar duas filosofias. Primeiro, disjuntor termomagnético, aí o tipo de disjuntor é esse aqui, caixa moldada tipo G, para motores e aparelhos sujeitos a sobrecarga. E a outra filosofia é relé térmico mais fusível. Vamos fazer isso separado. O disjuntor já protege contra curto e sobrecarga, e aí vocês vão fazer separada a parte de relé, que protege contra sobrecarga, mais fusível, que é a proteção contra curto-circuito. Então vamos considerar que a corrente curto-circuito que não ultrapassa 6 kA e que ela vai ser suficiente para sensibilizar o disjuntor e o fusível que vocês vão escolher aí. E aí, como referência, vocês vão usar o capítulo 10 do livro do Mamed, que é o livro de instalações elétricas industriais, que é de onde eu tiro todo o material de aula, ou vocês vão consultar os slides 12 para fazer esse dimensionamento aí. Então é só escolher o disjuntor, fusível e o relé térmico para fazer essa proteção. Lembrando que eles não precisam ser usados ao mesmo tempo, né? O disjuntor faz o papel aí do fusível e do relé térmico. Só que eu quero que vocês pensem dos dois jeitos para fazer o dimensionamento aí da proteção só do motor do tipo 2. Não precisa preocupar com os demais motores, com CCM, nada. Só quero proteção do motor 2 aí. Porque se vocês fizerem para o motor 2, o restante é tranquilo. Depois vocês vão fazer o cálculo da resistência de aterramento, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então tem aqui uma certa configuração com as hastes. Vocês têm algumas características do solo, das hastes, e aí eu quero o valor da resistência de aterramento. Então, por enquanto, não precisa preocupar com isso. Na próxima aula eu falo mais sobre isso. Vocês vão também dimensionar o SPDA, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, seguindo a filosofia Franklin. Eu vou também explicar na nossa última aula. E para terminar, vocês vão fazer o diagrama unifilar desse projeto todo. Ou seja, vocês vão apresentar aqui para a gente todos os elementos desse circuito, seguindo aquela mesma ideia que eu apresentei para vocês no slide. E aí, vocês vão ver que é bem simples, né? É só mesmo ver o que está sendo conectado ali e colocar os elementos. Não precisa entrar em detalhes de especificação, como por exemplo, vou colocar ali que eu tenho condutores, mas qual é o tamanho daquele condutor? Não precisa preocupar com isso. Faça um diagrama mais no sentido de aplicar simbologia, sem preocupar muito em colocar valor de potência dos motores, valor de seção dos condutores, corrente dos disjuntores. Não se preocupem muito com isso. Coloquem apenas a simbologia mesmo. E a documentação a ser entregue. Toda a memória de cálculo deve acompanhar o projeto, justificando as escolhas dos elementos de projeto e todos os desenhos que vocês julgarem necessários. É claro que o diagrama unifilar com certeza, mas se vocês julgarem algum outro necessário, podem colocar aqui também. No mais, eu fico disponível aí para tirar a dúvida de vocês a respeito desse trabalho, da aula, enfim. Podem entrar em contato pelo AVA, ou por e-mail, ou pelo fórum, né? E aí a gente vai conversando. E se for necessário, aí a gente pode marcar mais um atendimento ao vivo, igual foi na semana passada. Vocês me falam e eu disponibilizo o link lá no AVA com a data certinho para a gente poder conversar. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.